Pode chegar, pode sorrir, pode falar, pode até chorar. Bem-vindo aqui, nesse lugar. A boa nova vem prosear. Já que não dá pra te abraçar, dá pra sentir, só de ouvir e olhar. Nunca é demais esperançar. Vem com a gente, vamos prosear. Prosa espírita, uma prosa boa e fraternal. Prosa espírita, toda quinta-feira virtual. Prosa espírita, uma prosa muito especial. Prosa espírita, celebrando a vida imortal. Pode chegar, pode sorrir, pode falar, pode até jurar. Bem-vindo aqui, nesse lugar. A boa nova vem prosear. Já que não dá pra te abraçar, dá pra sentir, só de ouvir e olhar. Nunca é demais esperançar. Vem com a gente, vamos prosear. Prosa espírita, uma prosa boa e fraternal. Prosa espírita, toda quinta-feira virtual. Prosa espírita, uma prosa muito especial. Prosa espírita, celebrando a vida imortal. Celebrando a vida imortal. Celebrando a vida imortal. Prosa espírita. Olá, queridas irmãs. Olá, queridos irmãos. Boa noite para vocês que nos acompanham ao vivo. Bom dia ou boa tarde para você que estará conosco noutro momento. A gente não se cansa de agradecer a Cacá por sempre deixar um rastro de luz e um perfume maravilhoso na abertura dos nossos programas. Cacá, do fundo dos nossos corações, Deus te abençoe, viu, minha irmã, pelo que você tem feito por nós e por tantos corações que têm a oportunidade de encontrá-la, conhecê-la e ouvi-la, seja falando ou cantando. Boa noite, Isa de Azevedo. Que bom tê-la conosco. Gleice. Gleice Salles, o nosso querido Wellington deve ter dado uma travadazinha e nós vamos aguardá-lo, né? De vez em quando acontece isso, mesmo porque ele quase não paga a internet, aí fica difícil, né? Nossa querida Divina, um abraço para você. Divinira, um abraço. Patrícia, Patrícia de Roios, nossa, que menina, gente, um abraço para você. Magda Abolstaade, bom dia. Alcione Oliveira, bom dia, boa noite, boa tarde, é sempre uma alegria. Lia Valente, lá de São Paulo. Pedro César Rocha, um abraço para você, meu amigo. Olha, gente, tanta alma querida conosco, a Natalina Papera, lá do Rio, Leni Munhoz, o Iri G. Silva. Olha, um abraço especial para cada um de vocês.
Evanderlei Lopes, um abraço. Luiz Fernando, um abraço para você. Ilma Lúcia, Sueli Maria Borges Fernandes, Maria Célia Martins, boa noite. Jaime Souza, boa noite. Lá de Perdizes, viu, Jaime? Jarmes, um abração para você. Nós temos aqui muitos amigos queridos que estão sempre conosco e hoje temos também, dividindo a telinha conosco, um grande coração, um grande amigo. Nós já tivemos a oportunidade e a honra de recebê-lo na nossa casa. Olha que foi um momento alegre. Mas antes de passar a palavra para ele, eu gostaria de observar aqui a Willy G. Silva. Boa noite, amigos. Sou esposo de Gleice Salles, Willy. Ah, bom, beleza, Willy. Somos do Rio e ficamos ansiosos que a quinta chegue logo, né, Willy? Muito obrigado pela sua presença e pelo incentivo que nos traz. Muito obrigado mesmo. Luiz Fernando Parolini, Ilma Lúcia, Sueli Maria Borges Fernandes, Maria Martins, James Souza, Flávio Soares, Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul. Quanta gente boa, hein, meu querido Edgar? Um abraço para você. Quanta gente boa, né, Quincas? Eu fico pensando aqui na importância da reunião desses corações, né? Porque estamos todos na mesma vibração, na mesma expectativa, na mesma intenção, na mesma motivação de estarmos juntos, de trocar, né? Então, assim, agradeço demais o convite de vocês, que me permite ver vocês e falar com vocês, e a gente interagir, aprender demais com todo mundo aqui. É uma alegria mesmo. A quinta-feira é esperada, não tenha dúvida. Beleza. Não tenha dúvida. Olha aí, vamos trazer para a telinha aqui o nosso querido Wellington. Wellington, de vez em quando é preciso pagar a internet, meu filho, né? Não vai acontecendo esses detalhes aí. Wellington, quer falar alguma coisa? Nós estamos só explicar o ocorrido. Aqui nós estamos na iminência assim, de uma chuva forte, inclusive parte da cidade, minha mãe viu no noticiário que caiu uma chuva muito forte, causando estragos, com granizo. Então a internet aqui está oscilando bastante, parece até que ela voltou. Vou tentar voltar, porque aqui do celular eu não consigo estabelecer nenhum comando no StreamYard, só do notebook. Mas nós vamos tentando aqui. Se eu não conseguir restabelecer, Quincas, aí eu volto pelo celular e você me insere novamente, tá bom? Tudo bem. Muita paz, muita alegria. Edgar, nós temos aqui do livro Respostas, livro de respostas, Emmanuel, o capítulo de número 23, Esforço Máximo. Eu vou repetir para todos os nossos amigos, quem quiser ver depois ou mesmo agora, do livro de respostas, Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, o capítulo de número 23, Esforço Máximo. São 2 tópicos apenas, viu, Edgar? Mas você presta bem atenção o quanto que vai ser bonito isso aí. Deu certo, hein, Wellington? Deu. Eu paguei. Pagou. Quitou. Então vamos lá. Ninguém se eleva sem esforço máximo da vontade, dos campos do hábito para as regiões iluminadas da experiência. Entretanto, ninguém atinge as múltiplas regiões da experiência sem passaportes adquiridos nas agências da dor. Que coisa interessante, né, Wellington e Edgar e meus amigos. Vocês também que estão no chat podem dar as suas opiniões sobre a página, podem fazer perguntas, que o Edgar está preparadinho para responder qualquer pergunta, viu, gente? Fiquem à vontade. Ninguém se eleva, olha que coisa, né? Mas para elevar é preciso esforço.
para ter esforço, Edgar, o que precisa? Eu gosto de pensar, amigos, que cada um de nós, cada ser humano é como se fosse um motor muito poderoso. Sabe? Aquele motor grande, com uma capacidade, com uma grandeza de só quem é filho de Deus tem, todos nós. Mas esse motor, para funcionar, precisa de combustível. E o combustível é o motivo. É a motivação. Eu penso que todos nós precisamos do motivo certo, na hora certa, para que a gente coloque em movimento esse motor que gera o esforço, sabe? Então, aquele de nós, nós mesmos, que nos vemos reticente em relação ao bem, ao enfrentamento dessa mudança da sombra para a luz, podemos pensar, né? De enfrentar a proposta do Cristo, enfrentar, assim, de encará-la, né? Nós precisamos de motivos. Do motivo correto. E esse motivo muda de cada pessoa para pessoa, né? E eu acho que o que a gente precisa para a gente fazer o esforço supremo, como diz a mensagem, é o motivo, Quincas. Cada um de nós vai ter, talvez, que descobrir qual é o seu motivo que vai fazer essa engrenagem poderosa da vontade funcionar. Qual é o motivo? Cada um de nós vai ter que descobrir, me parece, sabe? Mas essa última parte, eu gostaria que você repetisse, essa que contém a questão da dor. Fala de novo para a gente, por favor. Não estamos te ouvindo. Tá mutado, Quincas. Quincas, tá mutado. Aí. Tá ok. Wellington, para você também ouvir mais uma vez, ninguém se eleva sem esforço máximo da vontade dos campos do hábito para as regiões iluminadas da experiência. Entretanto, ninguém atinge as múltiplas regiões da experiência sem passaportes adquiridos nas agências da dor. E eu fiquei aqui pensando, apenas para que me esclareçam, porque quando se fala em dor, você lembra, por exemplo, dor de dente, certo? Você lembra de um problema renal, uma cólica renal. Você lembra dos comentários das mamães, a dor do parto. E você pensa que a dor seria alguma coisa que vergastasse o seu corpo. Eu gostaria de ver a opinião de vocês a esse respeito. Quer começar, Wellington? Quero começar te ouvindo. Esses dois são terríveis. É claro. Vocês dois são terríveis. Sabe, amigos, eu tenho pensado muito na questão da humildade, sabe? Como adquiri-la. E eu não encontrei em mim até agora um jeito. É tipo assim, que esforço eu tenho que fazer para tê-la? Porque assim, é claro que eu posso ter um comportamento humilde de quem é humilde. Nós podemos estudar o comportamento de quem é humilde. E eu posso, ao chegar num lugar, sentar na última cadeira e nunca na melhor. Eu posso dar passagem a todos e ser o último a entrar. Eu posso ser o último a falar, a me servir à mesa, né? Eu posso ser gentil, educado. São comportamentos que uma pessoa humilde há de ter, tá certo?
Mas quando a gente vai para a questão do sentimento, assim, é muito mais profunda, muito mais do que o comportamento. É talvez uma energia até que você emana. É uma... Não sei, né? Nem sei, como eu não sei o que é isso, né? Eu fico tentando, né? E aí eu estou com a impressão, e aí o texto que vocês trazem, Quincas, vem para isso também, que talvez eu precise da dor para entender e sentir de verdade o que é ser humilde, para adquirir essa virtude, que, como Arthur Valadares coloca em uma das suas palestras, há de ser a primeira virtude, porque dela vem todas as outras. Né? Isso não é só o Arthur que fala, existem outros textos que dizem que ela precisa ser a primeira virtude, porque ela permite as outras. Então, assim, não sei se dá para fazer sem a dor. Não a dor física, mas a dor que me limite, a dor que me diga não, a dor de... Essa é uma dor boa, que eu vou dizer, bem, bem adequada ao desenvolvimento da humildade. A dor de não ver os seus desejos atendidos. A dor da sua voz não ser considerada. A dor de não se sentir importante frente a alguém. A dor de ser desprezado. Eu acho que são experiências, como vocês sabem, eu penso que tudo são exercícios, né? Tudo são exercícios. Acho que apagou aqui. Tudo são exercícios. Então, essas 3, 4 coisas que eu disse são apenas exercícios, né? Que me causam dor, por quê? Porque não tem humildade. Dá certo? Uma pessoa humilde, de verdade, com sentimento, que sabe o que não sabe, que sabe o valor que tem, porque eu penso que as pessoas verdadeiramente humildes sabem do seu valor, sabem que nada sabem, né? E sabem que não são melhor do que ninguém, nem pior, param de se comparar para sempre, não é? Para sempre. Né? Essas pessoas não sofreriam o desprezo. Eles perceberiam que estão sendo desprezadas e lamentariam pelo outro, não por si. Então, assim, não sei ativar a humildade dentro de mim, não sei desenvolvê-la, melhor dizendo, sem a contribuição da dor. Não sei. Então, agora, se eu sei disso, pelo menos no nível racional, tanto que estou dizendo aqui para vocês, quando esses exercícios chegarem, e chegarão, quando houver o desprezo de alguém, enfim, eu preciso aceitar o exercício com alegria. Tipo assim, eba, que bom, vou aprender sobre a humildade. Que Deus me ajude. Estou vendo o nosso querido Luiz Otávio colocou aqui dor, a mestra. A mestra. E eu fui procurar aqui uma definição acadêmica de dor e encontrei. Olha, no dicionário está escrito assim, ó, sensação penosa, desagradável, produzida pela excitação de terminações nervosas sensíveis a esses estímulos e classificada de acordo com o seu lugar, tipo, intensidade, periodicidade, difusão e caráter. Essa é uma definição de dor segundo a medicina. Mas tem outra definição de dor aqui, ó, que eu estou entendendo que é uma dor moral. Mágoa
originada por desgostos do espírito ou do coração, sentimento causado por decepção, desgraça, sofrimento, morte de um ente querido e etc. Isso é o que o dicionário traz para nós como conceito de dor. Nós temos aí um grande desafio, porque o Evangelho, assim eu penso, sabe, meus irmãos? O Evangelho nos diz que tudo isso que a gente leu, tudo isso é bênção que Deus confia a seus eleitos. A dor, né? A dor. A dor. Agora, é interessante porque nós estamos aqui na Terra com um objetivo, né? De nos tornarmos melhores. Fomos criados imperfeitos, mas perfectíveis. Temos um caminho imenso pela frente. E eu acho que é interessante a gente ver a questão número 117 do Livro dos Espíritos, quando Kardec dirige aos espíritos da seguinte fórmula: depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? E boa resposta: certamente. Eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que têm de alcançá-la e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Olha que exemplo que ele dá aqui, Edgar. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante. Olha que coisa maravilhosa. E aí entra aquilo que o nosso amigo aí disse, nos falando da dor como uma mestra, né? Porque a dor mexe conosco e é interessante. Tanto a dor física quanto a dor moral. Porque quando a gente está acamado, eu tiro isso por experiência, né? Que você passa por uma intervenção delicada, que você passa pela UTI, que você fica dias num apartamento aguardando a liberação que nós chamamos de alta. O nome já é alta, é algo para riba, né, Wellington? Como diz o mineiro. Então, você aprende muita coisa porque você para pensar e sai um pouquinho de você mesmo. Mas olha que coisa interessante. Certamente eles alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que tem. Né, meu Miguel? Você vê, quando ele fala de desejo aí, eu acho que ele está falando da vontade, né? Dessa mobilização Sim. que a gente tem. Então, por isso que eu acho que a vida ela vai nos oportunizando situações para que a gente veja que depende de nós mesmos, né? Depende, olha a palavra humildade, né? Depende desse movimento interior, né? Da descoberta de como a gente funciona, das coisas que acontecem dentro de nós, para que a gente, de fato, deseje, Quincas. Deseje, enfim, parar de sofrer. Eu acho que o mestre fica esperando a gente ir até o fundo do poço, muitas vezes. Porque a gente quer, claro, né? Porque ele sabe que o fundo do poço é aquele lugar fantástico onde a gente capitula, né? Onde a gente se dobra e diz, ok, Deus, ok. Seja feita a sua vontade. Onde diz, tá bom, já entendi. O seu caminho é melhor que o meu. Que todos os meus que eu tentei. Né? Porque o Pai, ele nos quer livres para segui-lo. Né? Ele não quer nenhum escravo, ninguém obrigado. E não adianta a gente querer o bem, apesar que eu acho válido, tá? Não adianta a gente querer o bem para ser feliz, que é o que vou dizer por mim, que é o que eu quero hoje. Eu me rendo ao bem porque não quero sofrer. Tudo bem, é o que eu tenho para hoje.
Não consigo fazer como o Emmanuel sugere, que a gente tem que fazer o bem por amor ao bem. Desculpa, não sei fazer isso. Não sou capaz. Mas sou capaz de entender que esse é um caminho benéfico a mim. Então eu vou nele. Ao caminhar nele, eu vou descobrir-me e vou descobrir o bem dentro de mim, que já está lá, Deus já nos colocou de dentro de todos nós. Eu vou descobrir, ele vai desenvolver de semente, vai virar uma plantinha e vai crescer. E aí eu vou descobrir um dia, como todos nós, o que é o amor ao bem. Não sei o que é isso hoje. Então, são processos, né, Quincas, que eu acho que todos nós vamos passar, e que, com certeza, quando a gente decide, a vida flui, né? A vida flui nessa direção. Olha, eu estou lembrando aqui, perdão, eu estou lembrando aqui de um diamante. Aqui na nossa região, hoje não mais, né? Mas Estrela do Sul, Coromandel, ali bem do ladinho do Quincas Veloso, são regiões de muita extração de diamantes. Inclusive dizem que os maiores diamantes, um dos maiores diamantes mais valiosos, foram encontrados ali. E antes da lapidação, esse diamante era uma pedra. Uma pedra. No meio de tantas outras pedras. Tá certo. Alguém identificou que ali poderia ser uma pedra muito valiosa, lapidou e ela tornou-se essa pedra preciosa, essa joia, né? Agora, vamos imaginar o processo de lapidação se essa pedra fosse sensível e pudesse dizer para nós, ela reclamaria, ela choraria. Mas foi justamente isso que causou essas dores que a tornou valiosa. Sabe, Edgar, eu fico numa situação mais confortável quando eu pego esses ensinamentos e consigo transferir para mim, me proporciona um maior aprendizado. Então eu consigo compreender a dor melhor quando eu faço esse tipo de analogia com diamante, uma mamãe que vai dar à luz, o momento de dar à luz ao seu filho é doloroso, é um momento de expansão de órgãos do corpo, causam dor. Sim. Causam muita dor. Insegurança, muita insegurança. Sim. Mas vem o filho, a família se amplia e as dores não acabam, porque... Mas as alegrias vão também aumentando, vão crescendo. A gente está vendo isso aqui com o Rafa. Agora há pouco eu estava vendo fotos dele, hoje ele está com 3 anos, vendo foto de quando ele nasceu, textos, comparando agora com formulação de palavras, pensamentos. É um avanço grande. Mas tudo foi preciso desse momento de transformação. Sim. Transformação. E aí eu consigo compreender o que o Luiz Otávio disse-nos aqui, que a dor realmente é uma mestra. Willy, você é o esposo da Gleice Salles, né, meu irmão? Eu vi aqui você nos esclarecendo. Que bacana tê-lo conosco também, viu, meu irmão? E aí, eu penso que é por aí, não é, gente? O processo de dor na nossa vida. Oi? É tão interessante que tem uma... Primeiro, a gente precisa lembrar da bondade de Deus que nos concede uma coisa para todos nós e em comum, que é o tempo. Não é? Nós temos o tempo à nossa disposição para semear e colher. Correto. E vamos
muitas vezes, ter a necessidade que nós plantamos algumas sementes que vão produzir dor. Que vão produzir dor. À medida em que nós nos tornarmos humildes e compreensíveis, nós não vamos sofrer, por exemplo, porque temos inveja. O invejoso sofre. Nós não vamos sofrer por causa do egoísmo. Não vamos sofrer. Não vamos sofrer, por exemplo, porque achamos que somos melhores que o outro. Ninguém pode fazer nada que nos contrarie. Nós não vamos sofrer por isso. Ou seja, não vamos mais ter cólera, não vamos ter mais inveja, mas depende exclusivamente de nós. Deus nos concede esse tempo, e que coisa interessante. Aquilo que aprendermos agora vai ficar conosco para o caminho da eternidade. Isso é valoroso. Mas tem uma pergunta que é a 119, do Livro dos Espíritos também, que muitas vezes as pessoas falam: mas eu sofro tanto. É claro, nós estamos num mundo de expiação e prova, vai sofrer mesmo, todo mundo sofre. Todo mundo sofre. Tirando o Wellington, todo mundo sofre, né? Beleza. Não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? E aí, meu querido Edgar? Você não vai falar a resposta? Eu posso até falar, mas eu acho que você tem a resposta na ponta da língua. Se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. O merecimento ser a luta? Além do mérito que a gente não teria, você sabe o que mais me chama a atenção? É que nós não viveríamos a alegria da descoberta. A alegria. Você sabe uma coisa que me emociona demais? E que se já fôssemos perfeitos eu não viveria? É quando eu descubro que eu sou capaz de sentir algo bom. Quando eu olho para mim e falo assim: nossa, você é capaz. Desse chão duro sai alguma água. Sabe? Desse monte de espinho, um botão de uma flor às vezes aparece. E isso me deixa perplexo, às vezes, espantado e contente. Sabem por quê? Porque isso nos aproxima do Pai. O Pai é tudo isso no superlativo, né? O Pai é o amor infinito. Nós somos ainda todos finitos em tudo, né? Pedacinhos, né? Nós temos quantidade, o Pai não tem mais. Aí parece que fala, eu olho para mim e falo assim: olha, eu sou mesmo filho de Deus. Eu tenho mesmo alguma semelhança com Ele. Eu consigo sentir um pouquinho de compaixão, por exemplo, por alguém. E essa alegria, se Deus nos criasse perfeitos, nós não sentiríamos, Quincas. Não sentiríamos. Então, não acho... A questão do mérito não me atrai muito, sabe? Esse aspecto da resposta não me toca. O que me toca é o espanto de descobrir, às vezes, em mim, que eu sou capaz de ter lampejos de um sentimento realmente bom. Isso realmente me toca. E todo mundo é capaz, já que todos somos à semelhança do Pai. Né? Se o Pai é divino, nós somos divino pela metade, pelo menos. Né? O que já é muitíssimo. É muitíssimo, né, gente? Muitíssimo. Então, nós somos
O pai é a mina de diamantes, né, Wellington? Nós somos os diamantes. E Jesus fala assim, vocês brilham. E eu falo, brilho? É? Tem certeza? Não estou vendo. Não estou vendo. Não acredito. Porque eu só vejo sombra. Na nossa trajetória, o que a gente entende de luz? O que a gente entende? Vamos ler lá Libertação, do André Luiz. E nós vamos ver seres que duvidam completamente da própria capacidade de serem felizes e de se aproximarem de um pai, tanto que os combate. Vejamos alguns nas nossas reuniões mediúnicas que dizem: Deus não é para mim. Ele me ignora. Ele não vai se importar comigo, num autodesprezo, fruto, evidentemente, da nossa ignorância, mas fruto também de se ver há tanto tempo no mal, fazendo mal, desejando mal, por hábito, muitas vezes. E muitas vezes porque não sabe viver diferente. Uhum. Se sabia, esqueceu, Wellington. Né? Imagina você viver 50 anos no crime. Você não sabe viver longe do crime. Sabe. Imagina você viver 200 anos batendo, reagindo, batendo, ofendendo, enfrentando, sendo tendo, entre aspas, que ser uma fera, porque senão você vai ser comido vivo. Então, chegou perto, eu bato primeiro, depois pergunto quem você é. Né? Em todas as relações. Eu falo 200 anos porque muitas vidas são assim encarnadas que prosseguem no desencarnado. O que uma pessoa de 200 anos se lembra da própria infância, quando era meigo, quando era manso, quando afagava com carinho alguém? Não lembra. Saiu da mente, não cabe mais. Não acredita que seja. E nós estamos há muito mais de 200 anos longe da luz. Né? E de fato, a gente olha para si mesmo, e mesmo quando falam que a gente é um diamante, como você disse, Wellington, não sei se a gente acredita. Porque você fala, não é possível, não sai luz daqui de jeito nenhum. É. Não me conheço a ponto de afirmar isso, falamos. Então, é isso que penso, viu, Quincas? Sobre essa questão tão importante. Edgar. A sua colocação ela é muito interessante e nos leva a uma reflexão, sabe? Nós ainda não reconhecemos a nossa luz, mesmo porque ela ainda é obscurecida pelo nosso materialismo, pelas nossas escolhas que ainda não são tão assertivas. Jesus, por haver encontrado a própria luz, sabe que em nós também ela existe, latente, está ali. Nós ainda não temos essa intimidade. Agora, Edgar, você falou uma coisa que eu fiquei aqui pensando. Por quê? A gente acreditar nisso antes da hora é prepotência também. Sim. Não sei, Wellington. Sabe por quê? Eu acho que nós precisamos acreditar que somos capazes de. Perfeito. Acreditar que tenho a luz e que ela brilha é prepotência. Perfeito. Porque a luz que vejo, que talvez veja, certamente não é a luz ainda, né? Apontamento, né? Por isso que é prepotência. Perfeito. Agora, eu acho que nós vivemos, a maioria de nós que estamos saindo da lama,
dos nossos erros, a gente vive a dor da autoinferiorização. Vamos voltar para a dor, né, Quincas? A dor da autoinferiorização, que é, eu não gosto de usar muito essa palavra, mas lembrando que Kardec usa, é como se fosse o nosso próprio castigo, né? Ela é muito dolorida. Porque é um enterrar-se, sabe? Sim. A Meimei, numa mensagem, ela diz que dos tristes, então, do conjunto das pessoas tristes, dos tristes, os mais tristes são os que não confiam em si. Porque eu fiquei pensativo, e foi muito interessante, existe uma história por trás dessa mensagem, que eu cheguei numa casa espírita com uma palestra na minha cabeça, aqui em Bauru. Palestra, eu estava tudo certo. Aí a presidente da casa estava entregando aquelas mensagenzinhas assim, desse tamanho assim. Entregou para mim. Peguei, sentei. Eu li essa mensagem. Falei, eu vou ter que falar sobre isso. Mudei a palestra. 2 minutos antes da palestra. Vou ter que falar sobre isso. Que todo mundo recebeu. Então, como que eu, palestrante, vou me sobrepor a uma mensagem de Meimei que todo mundo recebe? Não posso. E foi uma descoberta essa palestra. Isso que, essa frase, essa parte que eu disse para vocês. Porque acreditar no Pai, por mais difícil que seja, é relativamente fácil. Porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Perfeito, Ele é o Boníssimo, Ele é o Amor. É bom estar perto de pessoas assim, né? Mas e acreditar no criminoso? E acreditar no quem erra todo dia? E acreditar naquele que tenta acertar e não consegue? Muito mais difícil, né? Perfeito. E eu tenho que acreditar em mim. Que sou capaz, o Wellington e Quincas. Não que sei, mas que sou capaz é o perfectível que o Quincas disse. Se você se esforçar, Edgar, você consegue. Perfeito. Aí fica a pergunta, você vai arriscar? Você vai fazer esse longo investimento? Você vai transformar a sua vida e parar de fazer aquilo, outras coisas, para fazer isso como sendo um investimento, confiando, tendo fé de que vai ter a paz como consequência? Essa é a dúvida que paira sobre todos nós, muitas vezes. Ô, Quincas, já tá na hora de apertar a bochechinha dele. Tá aí a Neide, que é conterrânea dele, ó, para nos ajudar. Exatamente, a Neide Garcia Miele, conterrânea do nosso querido Edgar. Será que eu conheço a Neide? Não sei se eu conheço a Neide, porque às vezes a gente conhece pelo nome. Eu conheço algumas Neides. Às vezes a gente conhece pelo nome e não sabia o sobrenome, né? Prazer, Neide. Mas é uma coisa interessante a gente parar e pensar, porque o Edgar nos mostrou um fato interessante. E a mim me parece que tudo isso que nos acontece é em razão ainda de uma coisinha chamada ignorância e não por maldade. Porque nós não temos que passar pela fieira da ignorância, mas sim das experiências. É o que os Espíritos nos esclarecem. Então, é interessante, de repente, você falar assim, olha, eu realmente sou filho de Deus. E quem é Deus para mim? Na minha concepção. Porque cada um de nós temos as nossas limitações acerca do que é o nosso Pai. Né? Eu acredito, por exemplo, que Chico Xavier via e sentia Deus muito diferente do que nós. Não sei se estou certo, mas acredito que sim. Quer dizer, aquilo que está acontecendo comigo tem uma razão de ser. A criatura que está diante de mim é a criatura feita por Deus, que está no estágio em que ela se encontra. Aí você disse do criminoso.
almas que, em várias reencarnações, voltam com as tendências, por exemplo, do assassinato, né? E que vai acumulando dores ao ponto de um momento chegar naquilo que você disse que é o fundo do poço. E a hora que ele estiver no fundo do poço, ele vai trabalhar e vai sentir que ele também é luz. É o trabalho, por isso que a dor é uma bênção. Né, Edgar? Tá mutado, meu irmão. Desculpa. Aqui tá chovendo muito, estava com medo de interferir. A dor é uma benção. Eu acho que conforme a gente vai caminhando, a gente vai mudando a sensibilidade em relação a ela. Acho que, não sei se foi o Quincas ou o Wellington que disse no começo, acho que foi o Quincas, que com a vinda da humildade, que virá um dia para mim, sim, nós não sofreremos as dores que o orgulho traz, né, Quincas? Não sofreremos. A inveja, os ciúmes, a dor da desconsideração, né? E então já é um monte de dor que vai embora. Mas por quê? Porque a minha percepção muda. E aí a gente vem confirmar com isso a ideia, que eu acho fundamental, de que não são as coisas que nos causam dor, é a forma como a gente as enxerga. Então a dor, ela nasce de uma condição particular de cada um. Perfeito. Duas pessoas diferentes vivendo a mesma situação, uma sofrerá muito, outra talvez não. O Chico, por exemplo, vai falar, eba, trabalho à vista. O outro vai ficar chorando, revoltado com Deus. Entendeu? Então, agora, o nosso desafio, acho que são dois. Esse ponto que nós estamos falando agora, me parece que não está claro entre os espíritas. Não me parece que é unânime essa constatação. Me parece que a gente continua, a maioria de nós, continua vendo a dor, sem citar esse nome, mas agindo com esse nome, como sendo um castigo. Ai, fiz alguma coisa errada para Deus, então está acontecendo isso. Não é assim que funciona. Perfeito. Então, agora, é claro que a gente não pode negar, me corrijam se vocês não concordarem com essa explicação, talvez, que me faz compreender que tenho. Mas faz 1.900 anos que a gente é católico. E por 1.900 anos, nós ouvimos a questão do castigo, do inferno, do pai punitivo. O Velho Testamento é um pai punitivo, então é mais de 1.500. Agora, imagina você tendo sido martelado por 1.000 anos. 1.000 anos é ano, hein, gente? É a idade do Quincas. Então, assim, aquilo vira uma verdade para você. Então, a desconstrução dessa crença, que está no nível, inclusive, do sentimento, é uma crença visceral, né? A gente precisa martelar isso. Assim, isso não esse ponto de vista não é unânime. Ué, vamos ver o Paulo Estevão. O que acontecia quando o Paulo chegava das suas caminhadas imensas, das suas viagens, encontrava Barnabé, por exemplo, encontrava Pedro? Eles contavam o quanto tinham sido apedrejados, presos por amor ao Cristo. Vamos trocar em miúdos? Eles contavam das alegrias de terem sofrido. Nós não. A gente, no mínimo, lamenta. Ai, lá naquele centro, pelo amor de Deus, é um desafio, não consigo nada, não sei o quê, né? Poxa, Pedro encontrava uma cidade inteira contra ele, Paulo.
contra ele e se alegrava dos apedrejamentos. A gente recebe pedrada só nas palavras, nem sai sangue, e reclama, porque não entende. Então, nós continuamos com as ideias antigas. O Espiritismo ainda não nos transformou. Eu estou generalizando, evidente. Né? Nós continuamos muito materialistas. Desculpa, pensei que você tinha terminado, desculpa. Não, a última frase mesmo. Nós continuamos muito materialistas. É só isso. Irmão, eu acho que nós estávamos juntos naquela ocasião onde um palestrante dizia-nos como deveríamos nos comportar quando formos visitados pela dor. Você lembra daquela fala daquele amigo? Não lembro, Dor, Wellington. senta aqui. Vamos conversar, Dor? Senta aqui. Ah, sei. Conta para nós, meu irmão, porque é o seguinte, a nossa fala aqui é tudo. Agora, a doutrina espírita, muito menos nós, ou nós, muito menos a doutrina espírita, melhor dizendo, a gente não tem o interesse assim de prestar culto à dor, não é isso não, mas de compreender a dor e o seu papel em nós. Isso nós temos na doutrina espírita, uma ferramenta importantíssima de compreensão da dor e como nós devemos ou deveríamos nos comportar. E essa fala é do Edgar, é ele que é o palestrante, eu estava fazendo uma brincadeira com ele, que me ensinou demais. Demais. Isso, será que foi lá em Catalão? Não sei. Lá também você disse isso. Sabe por quê, Wellington e Quincas e todos? Às vezes eu fico me pensando que nós palestrantes, falamos bastante o que deve ser feito. E eu acho que a gente precisa falar como, sabe? Porque no fundo, como o próprio Quincas disse muito bem, não é maldade o nosso problema, é ignorância. Fomos criados de que jeito? Simples e ignorantes. A evolução é resolver o problema da ignorância. Né? Então, veja, deixa eu ressaltar, nós não fomos criados inferiores, hein? Não fomos criados incapazes. Não fomos criados eu vou repetir, inferiores. Assim, feitos de um material menor. Não. Nós somos criados apenas simples. Sem malícia, né? Sem ignorância. Muito bem. Então, nós precisamos de caminhos. Pelo amor de Deus, me dê a receita do bem. Não que não tenha, mas eu preciso entendê-la. E a gente está muito, assim, preso na questão que fazer o bem é fazer caridade sábado e domingo. Né? Então, segunda a sexta, eu vivo para o mundo. Sábado e domingo, até porque domingo é o Dominus Dei, é o dia de Deus, então. E o sábado tem que ser guardado muitas vezes, né? Então, aí eu vou fazer caridade. Sendo que não. Eu tenho que fazer caridade. Não tenho nada. Eu posso fazer caridade em cada gesto. Né? Então, para lidar com a dor, nós também precisamos de receitas, vamos falar assim. Né? Não receitas aprisionantes, nem receitas definitivas, mas de algum método. E o Wellington já me ouviu dizendo, que é isso que ele está lembrando, que já que a dor é a mestra, vamos tratá-la com respeito. Já que ela é mensageira, porque a dor pretende nos despertar, né? A dor, ela tem o objetivo de nos mostrar alguma coisa que a gente não entendeu, não está vendo. A dor é para.
Não prossiga que você vai se estrepar. Para e veja o que está acontecendo. Gostou dessa, Kika? Vai se estrepar inteiro. Né? Então, assim, o que o Wellington falou, brincando, que eu falo é: convida a dor para um café. Aí em Minas, serve um pão de queijo que só vocês têm. Ela vai gostar. Entendeu? E pergunta para ela assim: dona Dor, o que eu não estou entendendo? Eu coloco dessa forma aconchegante, de propósito, porque eu acho que é assim que precisa ser. A dor não é a nossa inimiga. Muito bem. Não é ela que nós devemos combater. Não é dela que nós devemos fugir. Não é. Nós devemos ter medo da nossa ignorância, explorando mais até o que o Quincas disse. É da ignorância que nós devemos ter medo. E nós precisamos, pelo menos, saber uma coisa dentro da nossa profunda ignorância. Ter a certeza de que não sei. Ter a certeza de que, na maioria das vezes, eu não estou entendendo. E é por isso que a dor é convocada pelo amor para falar assim: desperta esse meu filho, para que ele pare de sofrer como sofre. A dor é esse recurso último, talvez, do pai, para que a gente... Porque, às vezes, eu tenho a impressão de que a ignorância é uma dor não reconhecida. Sabe? A gente vive nessa ignorância, que pensa que sabe, pensa que não é ignorante, né? E isso é uma dor brutal. Sabe? Talvez seja uma dor brutal. Vocês sabem que o Victor Hugo escreve pelo Divaldo, né? Mas antes de desencarnar, ele escreveu uma obra-prima chamada Os Miseráveis. Os Miseráveis. Uma obra-prima. E eu gosto de brincar que as primeiras 100 páginas do livro valem o livro. Ele já podia ter parado ali, mas ele não parou, graças a Deus. Porque no começo tem um bispo, o bispo Benvenu. E eu queria ler para vocês poucas palavras. O que esse bispo fala? Nunca temamos nem os ladrões, nem os assassinos. Estes são perigos externos, pequenos perigos. Temamos a nós mesmos. Os preconceitos, estes são os ladrões. Os vícios, estes são os assassinos. Os grandes perigos estão dentro de nós. O que importa, o que ameaça a nossa vida ou a nossa bolsa? O que importa, gente? Ele pergunta. Preocupemo-nos apenas com o que ameaça a nossa alma. Nossa. Esse é o bispo. Esse é o bispo, Wellington e Quincas. Que é isso? Então veja que ele está falando para a gente não se importar quando a gente for assassinado ou roubado. São dores. Pequenos perigos, ele diz. Né? A ignorância que está em nós mesmos, né, Quincas e Wellington, essa nós devemos temer. E se a dor é mestra, ela existe para nos ensinar e nos afastar da ignorância. Um dia, talvez, nós agradeceremos verdadeiramente pela presença da dor. Porque foi ela, antes do amor, penso eu, arrisco, que nos salvou. Ou que nos salva, ou que nos salvará. Um dia, a dor, como diz a música da Alcione, se fará nossa amiga e vai doer devagar. Vai doer devagarzinho. Edgar, a gente chegou a uma conclusão, né?
A dor é um antídoto, né, Para a ignorância. para nos livrar da ignorância. Sim, Hélio. Quincas. Porque são os momentos de aflição que a gente pensa. Você medita, que você raciocina, que você começa Sim. a se modificar. Esse livro, Os Miseráveis, eu tenho. Aliás, são 3 ou 4 volumes. É grande. Jean Valjean. Exato. Não, é um livro fantástico, fantástico. Nossa. Mas eu estou pensando, né? Hum. Esse processo de ignorância. Quando acabar essa ignorância em nós, vai acabar o preconceito. Vai acabar o preconceito. Vai. Né? Ou seja, o preconceito não é um artigo de maldade, é um artigo de ignorância. Claro. E veja, quando as criaturas entenderem, não vai ser necessário existirem vítimas do preconceito. Eu tenho dito para o Hélio sempre, o preconceito só existe porque 2 preconceituosos se encontram. Um raciocínio meu. Interessante, eu nunca vi isso. Se alguém chega para mim com preconceito racial, por exemplo, e eu não ligo para isso, não tem efeito nenhum. E morre ali mesmo. Sim. Concorda com isso? Sim. Não tem sintonia, né? Não tem sintonia. Agora aqui está chovendo torrencial, viu? Aqui em casa mesmo ainda não choveu. Mas a gente estava ali jantando, a minha mãe chegou, acabou de... Vocês fiquem atentos aí que vai cair chuva forte. Acabou de sair ali, que lá para baixo a chuva está causando estragos. Então tá na região, né? Também hoje fez muito calor durante o dia. Gente, eu estou pensando aqui na bênção que é o espiritismo nas nossas vidas. Wellington, você buscou aquilo que está no meu pensamento agora. Porque os esclarecimentos, né, Wellington? Continua seu raciocínio, por favor. Não, gente, essa ferramenta... Aí eu me recordo agora do César Carneiro. Edgar, César Carneiro é de Uberaba, que teve uma convivência, muito amigo do Quincas, teve uma convivência estreita com o Chico. Ele falou assim que se um dia um espírito de outro orbe perguntar para ele, César, como é que está a vida na Terra? Ele vai dizer assim, a vida na Terra vai muito bem, nós já temos até espiritismo. Porque, gente, olha, como é que a gente poderia entender esses processos de amadurecimento, esses processos evolutivos, o papel da dor a serviço do amor, como o Edgar trouxe, não fossem os esforços, os esclarecimentos dos espíritos através do intercâmbio entre os 2 mundos, que a doutrina espírita vem explicar tão bem como ocorre, por que ocorre. Se a dor é uma bênção nas nossas vidas, que diríamos então da doutrina espírita? Nossa, porque o espiritismo é o caminho que nos evita a dor. É assim, a dor está aí no mundo, sempre esteve. Diz a música que a dor é tão velha que pode morrer. Né? Chico Buarque, se não me engano. A dor, olê, 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 olá. A dor é tão velha que pode morrer. Né? E não vai morrer tão cedo, pelo jeito. Né? Apesar de ser bem velha. Né? Então, desde que o mundo é mundo, a primeira célula sentiu dor e se adaptou a isso. Dor não do jeito que a gente pensa, mas ela foi incomodada. E isso a estimulou, né, a fugir, enfim.
A doutrina espírita é o amor do Pai falando assim, existe outro caminho que evita a dor. Por aqui que vocês estão indo, não vai ter muito jeito. Porque nós estávamos na tentativa e erro, né? Nós estávamos na bater cabeça, falando, nossa, chega de bater cabeça, vamos por ali. Né? A doutrina é o caminho reto, né? Eu gosto de pensar que o caminho do Cristo é uma estrada de muitas pistas, asfaltada, iluminada com internet, né? Parada para lanchinho, né? E paisagens maravilhosas. Eu acho que a gente erra quando diz que o caminho do Cristo é o difícil. É o difícil porque a gente não quer ir. Exato. E quando a gente não quer ir, tudo fica difícil. Tudo. Exato. A descida fica difícil quando você não quer descer, não é, Wellington? Exato. O caminho do Cristo é um asfalto de primeira. Os outros caminhos, meu Deus, é o pior chão batido que existe, é lama, é a encalha, é armadilha, é mata-burro, é ponte caída. São os caminhos que a gente tem optado. Aí vem essa coisa maravilhosa que é a doutrina. Que é isso? Mas a nossa ignorância ainda tampa os nossos olhos, né? Como se fosse uma catarata que embaçasse ignorância, tudo. Né? Ignorância. Por isso que a dor ainda entremeia tudo isso, né? Mas a gente não pode esquecer, e falando nisso, vocês me fizeram lembrar, Clarencio, lá no comecinho do nosso lar, disse para André Luiz, numa correção, quando o André Luiz começou a reclamar, lembra? Ele estava no leito de hospital, como você está, meu filho? Estou muito mal. E ele falou, Clarencio esperou, paciente, e disse, dor para nós é possibilidade de crescimento. Uhul! Né? Enquadrou o André. Calma, é para ficar aqui, meu filho. Né? E foi bom que o André ficou sem graça, né? Você lembra dele falar? Não, ele deve ter ficado vermelho. Ficou sem graça. Né? Vermelho, né, Quincas? De vergonha. É lindo. É lindo. É lindo. Então, agora, o que a gente. Então, vamos ao prático. O que nós temos que fazer para ressignificar essa dor, para transformar essa dor não no algo desejável, mas quando for necessária, quando a vida entender necessária, eu não brigar com ela. Por isso que chama para um café, né, Wellington? Senta aqui, conta para mim. O que eu devo fazer para não doer assim? E nós temos esse poder, porque é só uma percepção. É só a gente jogar fora algumas coisas, alguns excessos estão dentro. Só eu estou exagerando, né? Mas é isso, esse é o trabalho que a gente tem que fazer. Um dia, certamente eu estarei vivo, porque todos estaremos, né? Não sei se encarnado, mas vivo. Nós ouviremos as pessoas como Paulo fazia, encontrando. Oi, Ueli, tudo bem? Tudo bem? Olha, como você está? Tenho vivido experiências excepcionais, sabe? Fulano está doente, eu também. Olha, perdi o emprego ali. Olha, lá no centro está difícil, mas estamos lutando, sem nenhum desânimo, sem nenhum sofrimento, como uma possibilidade de crescimento, como Clarencio ensinou. Né? Deus está confiando na minha capacidade, vamos dizer um para o outro, na minha capacidade de aprender, e me deu essas lições. E vamos abençoar esse Pai. Ao invés de achar que dizer graças a Deus porque ganhou na loteria. Sendo que ganhar na loteria pode ser uma encrenca das grandes. Deus abençoe quem ganha. Que maravilha de programa. O Edgar já sabe, a gente tem o ato de dizer que quando a prosa é boa, o tempo voa.
Edgar, prosear com você, meu irmão, que delícia que é. Aliás, Edgar, a gente precisa de reagendar aquela visita sua aqui nas Minas Gerais, só. Vamos organizar isso, Edgar. Com muita alegria. Mas, de qualquer forma, em junho eu tô aí. Já pus na... A não ser que Deus não queira, e quando ele não quer não vai ter jeito, vocês sabem disso, né? A gente coloca na agenda, a gente mobiliza a nossa vontade, mas a última é dele. Né? E a gente só vai saber se ele deixa a hora que eu chegar ou não chegar aí. Porque ele não avisa antes, às vezes. Né? Às vezes ele não fala 6 meses antes, você não vai não, viu? Oi. Diga, me desculpe te interromper, mas tem uma coisinha que nós precisamos conversar aqui hoje ainda. Opa! Porque, veja, se a dor é tão importante, muita gente acha que tem que caçar a dor. Enquanto nós sabemos que nós temos que evitar a dor o mais possível. Correto? Corretíssimo, Kikas. Nós não temos competência para criar os grandes exercícios que a gente precisa. Não temos competência. E isso, André Luiz sugere, quando a gente vai fazer a programação reencarnatória e pede coisas que depois não vai aguentar. Movido pela culpa, movida muitas vezes pelo orgulho de querer evoluir rápido, além da conta, né? Então, não procuremos os exercícios que necessitamos. E você sabe uma hora no Paulo Estevão que eu pensei exatamente nesse ponto. Vocês se lembram, lá em Tarso, depois que o pai dele pôs ele para fora, naquele momento magno do livro, e ele... O que eu faço da minha vida? O que eu vou fazer? Todo mundo me desprezou. Ninguém me quer. Ninguém quer os meus serviços. E aí ele se encontrou com a Abigail e com o Estevão, e ele foi ser tecelão. 2 anos esperando para ser chamado aos testemunhos. Ele não forçou a barra. Não, vou lá para Jerusalém, vou falar na sinagoga, vou enfrentar o Simeão. Não. Toda vez que ele queria, o Gamaliel falou não, o Simeão falou não, vai embora. Ele foi convidado a fugir todas as vezes. Ou seja, até quando nós quisermos trabalhar para o bem, em nosso próprio benefício, aguardemos a vida indicar o caminho. Isso me parece prudente, porque nós não temos competência para fazer o próprio exercício. Não temos. Até porque, Wellington e Kikas, confiar na vida também é um exercício. Também é um teste, né? Confiar na vida. Muitas de nós podemos perguntar, o que eu ainda estou fazendo por aqui, meu Deus? Né? Confiemos na vida. Eu lembro, para finalizar, estava lendo esses dias, o Chico lá, com o corpo em frangalhos, orava e falava, meu Deus, não consigo mais escrever, não consigo mais ir no centro, mal consigo falar com as pessoas para consolá-las. Por que eu estou aqui? Emmanuel aparece. Enquanto você for capaz de fazer a prece a alguém, nem pense em sair daqui. Então, a vida tinha motivos para manter o Chico, como tem motivos para manter cada um de nós. Não procuremos a dor. Viu, Kikas? De jeito nenhum. Deixe que o exercício venha, porque ele virá na hora e do jeito exato para nós. Por isso que o que me chama a atenção, já que a gente está indo para o final, no texto, curtíssimo e profundo que você leu, ele não fala de um esforço. Ele fala do esforço supremo, não é? Não, ele fala do esforço máximo. O esforço
Máximo da máximo da vontade. vontade. É. Então, assim, para isso, veja, eu acho que nós precisamos confiar que o Pai está nos dando um exercício que nos vai pedir esse esforço máximo. Confiar em nós, que nós o temos. Então, não procuremos os exercícios que a gente chama de dor. Não procuremos. De jeito nenhum. No entanto, se ele vier ao nosso encontro, Vem cá, querida professora. Como que eu faço para acertar logo para você ir embora? Como que eu faço? Me explica rápido. que gostosura, gente. Que beleza. Toma o café e vai embora, por favor. Olha, quem ainda não conhece o Edgar, é um irmão muito querido da cidade de Bauru e tem um livro publicado que chama-se Permita que eu fale ao seu coração. Quem ainda não conhece e tiver o interesse, procure esse livro. O Edgar deve falar para nós onde que acha. Pelo título, você já imagina o teor desse livro. Vale a pena. Aqui em casa a gente estudou ele no Evangelho do Lar. Vale a pena. São lições que derramam amorosidade com essa singeleza, essa simplicidade que o Edgar traz na alma, né, Quincas? Beleza, velho. Beleza, bem lembrado. Edgar, nós ficamos lhe devendo mais uma vez. Eu mais o Hélio temos conversado como é que nós vamos fazer para pagar esse pessoal tão querido igual você, esse pessoal que está no chat, enfim, esse pessoal que está sempre nos carregando, né, Wellington? Pedir moratória, não tem jeito não. Pedir clemência. Se vocês quiserem, eu posso dizer como pode pagar. Por favor, meu irmão. Vocês sabem que existem muitas pessoas, graças a Deus, há de existir muitas pessoas que nos ajudam por existirem. Sabe quando você sabe que a pessoa está lá? Ao alcance da mão, se eu gritar, a ajuda aparece, sabe? Então, vocês existindo pagam, né? Se eu gritar, se muita gente gritar, vocês aparecem correndo, né? Os 3 mosqueteiros aparecem correndo. O que precisa? Né? Certeza. Essa certeza é muito consoladora, gente. O Pai é assim. Ele não está aqui. Eu não estou vendo ele, pelo menos sentado aqui do meu lado, né? Mas se eu gritar, ele aparece. De algum jeito. Né? Manda alguém. Né? Então, saber que os amigos estão lá lutando a sua luta, estão se esforçando, estão à busca da própria felicidade. Isso é muito, sabe? E eu não estou falando, não é uma retórica, tá? Não é uma gentileza, é sério. É sério. Eu sei que vocês estão lutando as suas lutas, que é difícil, que choram, que às vezes parece que não vai dar. Né? E esse esforço, já que é o tema de hoje, esse esforço de serem fiéis ao que pensam, ao que já entendem, está dizendo para um monte de gente, para mim também, que nós fazemos parte de um grupo, né? Que estamos juntos, no final das contas, no mesmo empenho, na mesma estrada. Não exatamente por serem simplesmente espíritas, mas por terem ideias muito similares, visões muito similares, esforços similares sobre a vida. Né? Então, isso não é pouco. Não é pouco. E esse, inclusive, faço um alerta. E esse é um ponto que a gente deve considerar se a gente pensar em desistir. Porque é possível que
que se um desistir, depende de quem desiste, muitos caiam juntos. Porque se apoiaram na referência, não na idolatria, mas na referência, no esforço, na nobreza, no esforço de ser nobre, que não precisa nem ser nobre, mas no esforço. Né? Então, essa forma, sabe, Wellington, que vocês já retribuem, né, e que merecem o nosso carinho, sem dúvida. Gratidão, companheiro. Gratidão por tanto carinho. Olha aí, olha a anotação do Willy. Meu amigo aí. É do Willy. Ô, Willy, pois é, Willy, nós estamos no começo do ano, a safra de manga é lá no final. Vamos ver se o meu irmão aqui, né? Aqui vai alcançar a safra de manga desse ano, hein? Eu já falei, sabe, Edgar? Eu só vou depois que o Brasil for campeão do mundo em futebol. Ótimo. Vou começar a torcer contra o Brasil, então. Fazer o quê? Fazer o quê, Quincas? Apesar que, Quincas, você sempre estará conosco. Sempre. Sempre. Quem sou eu sem vocês? Quem somos nós, né? Então você sempre estará conosco. A gente não vai te largar fácil, não, viu? Não adianta fugir, né, Wellington? Adianta não, já disse para ele. E essa frase dele, ele tem repetido isso para dona Lenise. Não vou te largar fácil, não, porque Edgar, ele tem perguntado para ela se ela aceita casar-se com ele na próxima existência. Nossa, já está querendo garantir a próxima. Mas ela tem sido incisiva, sabe? Ela já repetiu algumas vezes para ele. Mas deixar isso para resolver no futuro, né? Aí agora ela só fala assim, nem abre a boca. Não, é assim não, você está exagerando. Não é desse jeito, não. Quincas, pelo jeito você vai ter que conquistar de novo. Pelo jeito vai ter que conquistar de novo. Coloca as barbas de molho. Mas aquela criatura vale a pena. Olha, e pronto. Vale a pena. Pronto. Ótimo. Excelente, é isso mesmo. É isso mesmo. E vale mesmo, com certeza. Eu gostaria de pedir permissão a vocês, antes do Quincas partir para o encerramento, para dedicar o nosso programa de hoje, essa alegria que temos aqui com a vida e o viver, muito embora os seus desafios, para o Divino e a sua família, lá de Tupaciguara. O Divino é um companheiro de trabalho inigualável, um dos mais antigos vinculados ao Centro Espírita Eurípides Barçanufo e Paulo Apóstolo, a qual também nos afiliamos, e ele desencarnou na noite de ontem por um aneurisma intestinal. Então hoje nós participamos das últimas despedidas dele enquanto divino, participamos do velório, do sepultamento, e foi o momento de expressar a ele a nossa gratidão pelo esforço, pelas passadas luminosas que ele marcou para nós, o caminho correto, de alguma forma que o nosso carinho possa te alcançar, Divino, e te retribuir ao menos um pouquinho do tanto que você fez por nós, onde quer que você esteja agora. E a sua família também, meu irmão, vai com certeza ficar muito bem amparada por tantos corações que você granjeou, viu? Deus lhe pague, Divino. Vá em paz. Fique em paz, com certeza. Não há desejo melhor, né, Wellington? Não há.
Estamos chegando ao final de mais um Prosa Espírita. Que alegria. Lembrando que o nosso querido Daniel não pôde estar conosco, aliás, não vai estar na próxima, está de férias, né? É interessante, ele não faz nada, mas vive de férias. Mas tá bom, né? Beleza. Brincadeira à parte, ele tem muita tarefa, muito serviço, e é justo que ele tenha um descanso. E que beleza, né? Ele, juntamente com a Rose, que é uma mulher maravilhosa, a mamãe do Pedro, da Eva, que sejam felizes e façam uma boa férias. Tenham uma boa férias. Nós estamos agradecendo de coração nosso querido Edgar. É muito bom estar com você. Espero que nós retornemos a São José do Rio Preto, que eu adorei estar lá em São José, com a Somier, com aquele pessoal todo. Né? Uma alegria. Nossa, foi bem demais. Bom demais. Muito bom. E gostaria também de agradecer o Wellington, né, que está sempre com essa disposição, com essa inspiração que Deus lhe deu, que Jesus lhe abençoe. E todos vocês, meus amigos e amigas do chat, tenham uma boa semana, um bom fim de semana, um bom fim de mês, que é só mais uma semana depois para a gente estar passando a régua no primeiro mês de 2025. Gratidão, gratidão, que Jesus coloque em tua alma a esperança e a força de vontade. Que assim seja. Que assim seja. Edgar, obrigado, meu irmão, mais uma vez. Um abraço enorme e muita luz para todos vocês. Obrigado mesmo. Tchau, tchau, gente. Com Deus, gente. Tchau, tchau.